E aí pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes da caminhada cristã, que é a respeito da necessidade de permanecer com Ele até o final. E para a gente poder entender um pouquinho do que Deus ele quer compartilhar conosco através desse vídeo, eu quero ler para você o que está escrito aqui no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo de número 6 e no versículo de número 13, onde a lei de Deus diz o seguinte: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E quando a gente fala que o fogo não deve se apagar jamais sobre o altar, tem uma galera, um pentecostal um pouco mais hardcore, do manto mesmo, que já pensa, é isso mesmo, o fogo não pode apagar, tem que ter mistério, e glória e aleluia. E na mentalidade de muita gente, fogo, de acordo com a palavra de Deus, é algo que apenas nos remete a duas coisas: ou ao juízo do Senhor, ou aquele movimento, aquele mover, aquela experiência, aquelas sensações que a gente tem quando está cantando, louvando e adorando a Deus dentro de uma igreja ou no encontro religioso ali junto com pessoas que estão na mesma fé. Porém, eu quero desafiar você e encorajar você através da obra do Espírito Santo para, através dessa palavra, entender o que Deus ele quer nos mostrar a respeito desse fogo que não pode se apagar num âmbito um pouco mais profundo. Não só relacionado ao juízo de Deus ou aquele mover que acontece dentro do templo. E para te esclarecer a respeito disso, dá uma olhada no que está escrito aqui em Cantares de Salomão, no capítulo 8 e no versículo 6. O livro de Cantares, ele relata a história de amor e paixão de Salomão com a mulher sulamita. E isso é um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. E aqui no capítulo 8 e no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: a amada é que está falando. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então o que o livro de Cantares de Salomão ele está nos ensinando é o seguinte: primeiro, o amor é tão forte como a morte. A morte, quando ela chega, ela muda tudo, ela interrompe sonhos, ela paralisa a trajetória de alguém e coloca um ponto final na história dessa pessoa aqui na Terra. E se o amor é tão forte como a morte, significa que quando esse amor que vem de Deus chega na vida de uma pessoa, ele tem que mudar tudo, a forma de ver, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se comportar, a forma de se relacionar. O amor, ele assim como a morte, ele tem que transformar todas as coisas. É por isso que a palavra vai dizer que as suas brasas são fogo ardente, labaredas do Senhor. Que brasas é que são fogo ardente? Que brasas é que são labaredas do Senhor? As brasas do verdadeiro amor que vem de Deus. E esse amor puro que vem do Senhor e que invade o coração de uma pessoa salva quando ela é introduzida nessa nova realidade da graça, que não pode se apagar sobre o altar do nosso coração em hipótese alguma, cara. Porque se esse amor se apagar, se esse amor se esfriar, por mais que você tenha tido um começo lindo com Jesus, tenha vivido muitas experiências e quem sabe tenha até crescido ministerialmente, alcançado cargos, títulos, posições e etc. A verdade é que nada disso vai sustentar você no propósito, no caminho, e você infelizmente vai acabar se perdendo no meio da trajetória. E pensa aí comigo rapidinho, desde que você conheceu a Cristo até o dia de hoje, quantas pessoas que um dia não estiveram junto com você dentro da igreja, talvez fazendo a obra, quem sabe em cima do altar, evangelizando, falando do amor de Deus, compartilhando da graça do Senhor, e hoje, infelizmente, não é que saíram de uma igreja para ir para outra. Porque se está em outra igreja, está na presença de Deus, o importante é que está com o Senhor. Mas fala sério, quantas pessoas que você um dia não conheceu, não admirou e dizia que eram referências na sua vida espiritual e que hoje você sabe que infelizmente nem no caminho do Senhor estão mais? Por que isso acontece? Porque infelizmente muita gente acha que quando nós somos envolvidos por essa chama do amor de Deus que toma conta da nossa vida como um todo, esse fogo vai se manter aceso até o final da trajetória, mas não é assim que funciona, cara.
E é por isso que o texto que a gente leu no início aqui de Levítico, no capítulo 6, e no versículo 13, que diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Esse versículo só pode ser entendido e vivido na nossa vida espiritual de uma forma plena quando você entende o segredo para a chama não se apagar, que é o versículo anterior, de número 12, aqui em Levítico, no capítulo 6, que diz: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Aí o versículo 12 ainda diz: toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Então, peraí, a lei de Deus dizia que o fogo tinha que estar sempre ardendo no altar, porém, a responsabilidade de manter essa chama acesa era do sacerdote. Todos os dias, infalivelmente, pela manhã, ele tinha que chegar diante do altar de Deus, oferecendo o seu holocausto, o seu sacrifício, para que, através da oferta da comunhão, a chama não se apagasse. E aí a gente entende por que tem gente que começa uma bênção na presença de Deus e aí depois esfria, desanima, sai e acaba se perdendo. Porque muitos, no começo, até tinham aquele fogo aceso, só que esqueceram de colocar a lenha, esqueceram de apresentar o holocausto e esqueceram de viver a oferta de comunhão. Aí talvez você vai me perguntar: mas Jean, que lenha é essa que eu tenho que colocar no altar do meu coração todos os dias para que a chama do Espírito Santo, do amor e da presença de Deus, da paixão pelo Senhor não se apague? A resposta para você entender que lenha é essa está aqui em Lucas, no capítulo 24 e no verso 32. Jesus tinha acabado de se revelar para os 2 discípulos que estavam lá desanimados no caminho de Emaús, pensando que o ministério deles e a vida para a qual eles haviam renunciado tudo, juntamente com o Senhor, tinha acabado. Quando eles entendem que quem caminhava com eles naquele caminho era o Senhor, quando Jesus desaparece de diante deles, o texto vai dizer em Lucas 24, 32 o seguinte: e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Cara, isso é muito forte. Quando Jesus ele se ausenta dos 2 discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, um olha para o outro e diz assim: mano, você sentiu o seu coração pegando fogo, queimando, ardendo, quando ele estava falando conosco e expondo as Escrituras? Entenda, o coração do homem é o altar. E essa palavra aqui é a lenha que tem que estar queimando todo dia. Sabe por que você está desanimado na fé e não consegue orar? Sabe por que você vive pensando em desistir e fica achando que a solução dos seus problemas é mudar de igreja, mudar de pastor, é participar de uma conferência aqui, é procurar um fogo diferente ali? Não, cara, o seu problema não é esse. Talvez o que está faltando é você colocar lenha, colocar essa palavra aqui para arder no seu coração todos os dias. Você não quer ver a chama se apagar no seu coração? Então coloca essa lenha para queimar aqui dentro todo dia. Ouve a palavra na igreja, mas leia a palavra na sua casa. Escuta pelo rádio, assista no YouTube, leia um livro que fala da Escritura. Se alimenta o tempo todo, porque se você não colocar lenha, o fogo vai se apagar. E além do sacerdote ter que colocar lenha todo dia sobre o altar, para que a chama de Deus não se apagasse, ele tinha que fazer mais 2 coisas, que era oferecer o sacrifício, porque não adianta ter fogo e não ter sacrifício, e ele tinha que apresentar uma oferta de comunhão. Então vamos lá. Qual que é o sacrifício que Deus ele quer de mim e de você para que esse fogo do primeiro amor ele não se apague? Na mentalidade de muitos cristãos, falar de sacrifício é só falar de renúncia financeira. Mas o que Deus ele quer não é o seu dinheiro, ele quer a sua vida, ele quer você como um todo. E o que você vai contribuir ou vai doar para outras pessoas depois é mera consequência. Sabe qual que é o sacrifício que ele quer? Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O sacrifício que Deus quer é a sua vida, a sua renúncia, você abrir mão de todas as coisas para fazer a vontade dele. E a oferta de comunhão que Deus ele espera de mim e de você é um relacionamento de intimidade. A palavra comunhão é a junção de 2 palavras, com união.
se você quer que a chama continue queimando, e se você quer daqui a 10, 20 ou 30 anos, se o Senhor não voltar, tá cada vez mais apaixonado por Jesus, permanecendo nele, dando frutos para a glória de Deus, você precisa viver em comunhão, com união com o Senhor todos os dias. Porque quando você vive em comunhão, num relacionamento com o Espírito Santo, quando ele não é só um amigo que você procura quando precisa de alguma coisa, mas quando ele é a pessoa com quem você fala ao acordar e ao dormir, com quem você se relaciona o tempo todo, cara, entenda uma coisa, se você tem comunhão e intimidade com o Espírito de Deus, nem para desviar você presta, nem para desistir você presta. Porque todas as vezes que você fraquejar, e a gente está sujeito a isso, todas as vezes que você pensar em jogar a toalha, o fogo do Espírito Santo não vai deixar você desistir. Olha só que legal. No capítulo 20 do livro do profeta Jeremias, ele havia sofrido uma das piores injustiças do seu ministério. Se você ler o verso 1 até o 6, você vai ver que ele tinha sido espancado, violentamente, brutalmente machucado pelo presidente da casa do Senhor, que se chamava Passur, e ele estava indignado. Então, depois de tudo que ele sofreu, Jeremias ele vai orar a Deus no versículo 7, e ele vai dizer: iludiste-me, Senhor, e iludido eu fiquei. Mais forte foste do que eu, prevaleceste contra mim. Nessa oração, Jeremias ele põe para fora a sua indignação, como que dizendo para Deus: Senhor, depois de tudo que eu tenho feito para pregar a tua palavra, o Senhor ainda permite que eu passe por isso? E ele está tão desanimado, mas tão desanimado, que ele chega a cogitar a ideia de desistir. Então aqui em Jeremias capítulo 20, e no versículo de número 9, ele disse o seguinte: mas se eu digo, não o mencionarei, e nem mais falarei em seu nome, aí ele diz, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. E eu gosto muito de como esse versículo 9 aparece na tradução Revista e Corrigida, porque diz assim, que Jeremias ele fala, não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Ou seja, como se ele estivesse dizendo assim, cara, eu não vou pregar mais, chega, desisti, não aguento, esse negócio de ser profeta não está valendo a pena não. Mas no verso 9 da Almeida Revista Corrigida, Jeremias diz assim, mas isso foi como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Cara, isso é muito forte. Jeremias está dizendo, eu queria desistir, mas tinha um fogo dentro de mim que não me deixava parar. A chama que queimava aqui dentro era tão forte, mas tão forte, que não me permite abortar da missão e desertar da chamada que Deus me deu. E é esse fogo, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo quer fazer queimar todos os dias dentro de você. Não só durante 2 horas e meia de reunião, num domingo, numa quarta, numa sexta, ou em qualquer que seja o dia que você se reúne na presença de Deus para adorar o Senhor. Esse fogo tem que queimar no domingo, na igreja, em comunhão com os irmãos. É lógico, é maravilhoso sentir essa presença. Mas na segunda-feira, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, essa chama tem que estar queimando até consumir o seu velho homem, te fazer um sacrifício vivo e te transformar numa mesma imagem do Senhor Jesus, para que você seja uma cópia dele aqui na terra. Então, coloca a lenha todo dia, se alimenta dessa palavra, faça da sua vida o sacrifício perfeito. E é claro, vive em comunhão com o Espírito Santo. E você vai perseverar até o fim e vai receber a coroa da justiça, o galardão eterno que o Pai tem preparado para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E se puder, se faz sentido para você, divulga esse vídeo aí nas suas redes sociais, me ajuda a compartilhar essa mensagem, porque toda semana a gente vai estar aqui postando uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Um abração, que Deus te abençoe e é nóis!